Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre a prova da Unicamp 2019, prova prova de física que contempla as questões de 38 a 46, né? Essa prova, a primeira fase, é uma prova de caráter múltipla escolha, tá? E vamos agora resolver e discutir, comentar essa prova de 2019, fase 1, prova Q. Tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá, pessoal. Bom, em todas as questões, vamos respeitar esses dados fornecidos, ou seja, a aceleração da gravidade, adotar g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, se necessário, adotar π igual a 3, e uma atmosfera 10 elevado a 5 pascals, ou 100 mil newtons por metro quadrado. A primeira questão diz o seguinte: o físico inglês Stephen Hawking, além das suas contribuições importantes para a cosmologia, a física teórica e sobre a origem do universo, nos últimos anos de sua vida, passou a sugerir estratégias para salvar a raça humana de uma possível extinção. Entre elas, a mudança para outro planeta. Em abril de 2018, uma empresa americana, em colaboração com a NASA, lançou o satélite TESS, que analisará cerca de 20 mil planetas fora do Sistema Solar. Esses planetas orbitam estrelas situadas a menos de 300 anos-luz da Terra, sendo que um ano-luz é a distância, então ano-luz é a unidade de distância, que a luz percorre no vácuo, onde ela tem velocidade máxima, em um ano. Então, um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano, cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Bom, considere um ônibus espacial atual que viaja a uma velocidade média, v, igual a 20 mil quilômetros por segundo, ou 2 vezes 10 a 4 quilômetros por segundo. O tempo que esse ônibus levaria para chegar a um planeta a uma distância de 100 anos-luz é igual a, dado a velocidade da luz no vácuo, é igual a c, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, notem que a velocidade média do ônibus espacial está em quilômetros por segundo e a velocidade da luz no vácuo está em metros por segundo. Então, cuidado com as unidades para não escorregar. Muito bem, vamos? Solução da questão número 38. Muito bem. Sabemos que a distância percorrida com uma determinada velocidade v constante pode ser calculada multiplicando o valor da velocidade constante pelo intervalo de tempo durante o qual ela percorreu essa distância. Ok? Muito bem. Se essa distância for igual a 1 ano-luz, podemos dizer que essa velocidade é a velocidade da luz, né? A luz com essa velocidade no vácuo, ela percorre em um ano, num intervalo de tempo de um ano, uma distância correspondente a 1 ano-luz. Então, estamos usando como deslocamento, distância percorrida, a unidade ano-luz. Bom, 1 ano-luz seria a distância percorrida pela luz com velocidade c, no intervalo de tempo ΔT de um ano. Bom, em se tratando do nosso ônibus espacial, a distância ΔS correspondente seria de 100 anos-luz até esse planeta extrasolar, né? Essa distância sendo de 100 anos-luz, a velocidade v agora seria a velocidade média do ônibus espacial. Tá? Vamos admiti-la constante. No intervalo de tempo ΔT a ser determinado. Então, podemos verificar nessas duas relações que uma distância de um ano-luz é a distância percorrida pela luz com velocidade c no intervalo de tempo de um ano. Agora eu quero saber quanto tempo, ΔT, o meu ônibus espacial com velocidade v percorreria 100 anos-luz. Ora, essas duas equações podem ser resolvidas, por exemplo, dividindo a equação de baixo pela equação de cima, porque aí cancelaremos a unidade ano-luz, sobrando aqui a unidade ano, que é o intervalo de tempo a ser calculado. Então, dividindo a equação inferior pela equação superior, né? Membro a membro, então divido o membro da esquerda pelo membro da esquerda, igual membro da direita dividido pelo membro da direita. Então dividiremos a equação de baixo pela equação de cima. 100 anos-luz divididos por 1 ano-luz vai dar 100. Ano-luz corta com ano-luz. Né? V vezes ΔT dividido por C vezes 1 vai dar V vezes ΔT sobre C, dividido por C, ano. Então, teremos como resultado
V vezes ΔT dividido por C, que é o segundo membro, é igual a 100 dividido por 1, que é o primeiro membro. Como eu quero o meu ΔT, teremos aqui o cálculo do ΔT em função de dados fornecidos pela questão. Então, ΔT seria 100 vezes o C, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido por V, que é a velocidade média do ônibus espacial. Beleza? Então, vamos lá. Então, ΔT vai ser 100 vezes C dividido por V. Agora, temos que tomar um cuidado muito especial. A velocidade da luz foi informada em metros por segundo. A velocidade do ônibus espacial foi informada em quilômetros por segundo. Ou você transforma metros por segundo em quilômetros por segundo para cancelar com o denominador, ou transforma quilômetros por segundo em metros por segundo para cancelar com a unidade do numerador. É mais fácil você converter quilômetros por segundo para metros por segundo apelando para a potência de 10. Lembrem-se, quilo, o prefixo quilo, qualquer coisa, é 1000 vezes qualquer coisa. Então, quilômetros são 1000 metros. Potência de 10. 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 é 100, 10 elevado a 3 é 1000. Então, eu vou substituir o quilômetro por segundo por 10 elevado a 3 metros por segundo. Então, a velocidade do ônibus espacial, dada, foi de 2 vezes 10 a 4. Quilo vira 10 a 3. 10 a 4 vezes 10 a 3, repete a base e somos expoentes. 10 a 7. Então, como é que teremos aqui? 100, sobrou a unidade de ano, que é a unidade de tempo. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade do ônibus espacial. 2 vezes 10 a 4, vezes 10 a 3, que é o quilo, 10 a 7 metros por segundo. Aí eu cancelo o metro por segundo com metro por segundo, sobra a unidade ano. Então, 3 vezes 10 a 8, vezes 100, que é 10 a 2, é 3 vezes 10 a 10. Então, no nosso numerador, teremos 3 vezes 10 a 10, 30 bilhões, divididos por 2 vezes 10 a 7, 20 milhões. Então, 3 dividido por 2 dá 1,5. 10 elevado a 10, 10 bilhões, divididos por 10 milhões, 1000. Então, a resposta, 1,5 vezes 10 a 3 anos, ou 1.500 anos. Ou seja, a luz no vácuo levaria 100 anos para percorrer essa distância entre a Terra e esse planeta extrasolar. Quando você olha, observa esse planeta, você está vendo como ele foi há 100 anos atrás. Um ônibus espacial com a velocidade, que seria um dos objetos mais rápidos que os homens já construíram, tirando algumas sondas espaciais, levaria, para percorrer a mesma distância, 1.500 anos. Tá? 1.500 anos. 15 vezes mais tempo. Tá? Então, nós ainda estamos engatinhando em termos de viagens espaciais. Então, a resposta da questão, 1.500 anos, gabarito D. Tudo bem, pessoal? Questão 38, gabarito D. Muito bem, vamos à próxima questão. Bom, questão 39. Em uma pescaria, é utilizada uma linha com boia e anzol. Inicialmente na posição de espera, a linha acima da boia mantém-se frouxa, quer dizer, tração zero, e a boia flutua, ficando com 1/3 do seu volume submerso, figura 1. Então, nessa situação, a linha, né, que está acima da boia está frouxa, então não existe força de tração. A boia está com 1/3 do seu volume submerso, então 2/3 do volume emersos. Né? Muito bem. Quando o peixe é fisgado, a boia é puxada, ficando totalmente submersa e momentaneamente parada. Simultaneamente, a linha que une ao anzol fica esticada verticalmente. Então, a linha que une a boia ao anzol, onde o peixe aqui está fisgado, ela fica esticada. A parte superior da linha, acima da boia, mantém-se frouxa, então não tem tração nessa linha. Então, a boia passa a ter seu volume total submerso e a linha que liga a boia ao anzol totalmente esticada. Então, nessa situação, quanto vale o módulo da tensão da linha que une a boia ao anzol? Despreze as massas da linha e do anzol, bem como o atrito viscoso com a água. Então,
desprezando aqui a massa da linha, considerando um fio ideal, e desprezando qualquer eventual atrito ou viscosidade no fluido, aqui que é a água, né? Qual o valor da tração ao longo dessa linha que une a boia ao anzol? Muito bem. Então, primeiro vamos considerar a situação em que o peixe ainda não foi fisgado, correspondente à figura 1. Segundo enunciado, essa linha está frouxa, então não tem tração. A boia está parcialmente submersa, ela está com 1/3 do seu volume submerso, né? E não tem nenhum outro peixe aqui, não tem um peixe fisgando o anzol, não tem nenhuma tração aqui. Então as forças que atuam na boia são o peso da boia, né? A força gravitacional exercida pelo centro da Terra sobre a boia, representada por um vetor vertical dirigido lá para o centro da Terra, e ela interage, além do campo gravitacional, ela interage com o fluido, com a água. Então, existe aqui a força de empuxo, que é vertical, dirigida para cima, aplicada pelo líquido, pelo fluido, pela água. Muito bem, como ela que se encontra em equilíbrio, a resultante das forças é zero. Então, a soma vetorial do empuxo com o peso da boia é zero. Isso quer dizer que esses dois vetores, numa situação de equilíbrio, a soma vetorial sendo zero, o vetor E é igual ao negativo do vetor peso da boia. Isso quer dizer que esses dois vetores têm a mesma direção, vertical, sentidos opostos, peso para baixo, empuxo para cima, e módulos iguais. Muito bem, então o peso da boia em módulo, né, é igual ao empuxo em módulo. Muito bem, então o peso da boia vai ser o seguinte. Bom, o empuxo, por definição, é igual ao peso do líquido, do fluido que foi deslocado. O que entrou de boia saiu, foi deslocado de líquido. Então, 1/3 do volume da boia estão submersos. Então, esse volume de líquido deslocado tem um peso que é igual ao empuxo. Então, o peso da boia vai ser o peso do líquido que foi deslocado. Ora, o peso de qualquer coisa é a massa dessa coisa vezes o G. Né? Bom, a massa dessa coisa é a sua densidade vezes o seu volume. Então, a densidade da água vezes o volume de líquido que foi deslocado. Só que o volume de líquido que foi deslocado é igual ao volume do corpo que está submerso, ou seja, 1/3 do volume da boia. Então, esse volume submerso do corpo é igual ao volume de líquido que foi deslocado. Então, o peso da boia é igual à densidade da água vezes o G vezes o volume de corpo submerso, que é igual ao volume do líquido deslocado. Nesse caso, se eu disser que o volume total da boia é V, esse volume submerso corresponde a 1/3 de V. Então, o peso da boia pode ser calculado a partir da densidade da água vezes o G vezes 1/3 do volume da boia. Então, essa é a configuração da primeira parte do problema. Muito bem, aí o peixe é fisgado. Então, ele fica preso no anzol e puxa a boia para baixo. Então, situação da figura 2. Segundo enunciado, a partir dessa situação, a boia fica momentaneamente em repouso, né, totalmente submersa. Então, quais são as forças que atuam na boia? Continua sendo o seu peso, que não mudou, só que agora, em vez de ela estar com 1/3 do seu volume submerso, ela está com todo o seu volume submerso. Então, o empuxo agora é um outro empuxo, é linha, porque o volume de líquido é aumentado, né? Porque agora a boia está totalmente submersa. Antes ela deslocava o correspondente a 1/3 do seu volume, agora ela desloca o correspondente ao seu volume integral, V. Né? Além disso, essa boia é puxada por um fio que a une ao anzol onde o peixe está fisgado. Então, como esse fio está esticado, existe uma força de tração ao longo do fio para baixo. Muito bem, então as três forças aqui, já que nós não estamos considerando as forças de viscosidade no fluido, então as forças relevantes ao problema são peso da boia, empuxo é linha, porque agora, embora o líquido seja o mesmo, mas o volume deslocado é outro, e a tração ao longo do fio. Como a boia, na situação 2, está momentaneamente em repouso, a soma vetorial dessas três forças é zero. Então, é linha para cima, mais P da boia e tração para baixo tem que ser igual a zero. Então, a soma vetorial desses três vetores tem que ser igual a zero. Ou o módulo de quem está para cima é igual à soma dos módulos de quem está para baixo.
Então, o peso da boia mais a tração para baixo é igual ao empuxo E' para cima, em módulo. Como os vetores estão na mesma direção, esses dois vetores aqui que estão no mesmo sentido têm que ter módulo igual ao vetor que está em sentido contrário. Então, o peso da boia mais a tração é igual a E'. Lembrando que nós queremos saber o valor da tração. Então, tirando a tração aqui, se o peso da boia mais a tração é E', a tração é E' menos o peso da boia. Muito bem, mas quem é esse E'? O peso da boia eu já sei, na situação 1. Como é que eu calculo esse E'? O E' agora é o empuxo aplicado pelo fluido sobre a boia, correspondente a um volume integral da boia. Então é a densidade do líquido, que é a água, vezes o G, vezes o volume submerso, que é o volume total. Ela está totalmente submersa. Então, o empuxo E' vai ser a densidade da água, vezes G, vezes o volume submerso, menos o peso da boia. Agora, quem é esse volume V' submerso? É o volume total da boia. Agora, o peso da boia nós vimos no item anterior. Né? Então, teremos densidade da água vezes G vezes o volume submerso, V, menos o peso da boia. Densidade da água vezes G vezes 1/3 do volume da boia. Então, podemos colocar em evidência densidade da água vezes G vezes V, e teremos 1 menos 1/3, que é igual a 2/3. Então, a tração no fio é igual a densidade da água vezes G vezes 2/3 de V. Ou, se você quiser, 2 vezes densidade da água vezes G vezes V sobre 3, que é o peso da boia. Então, esse 2 aqui passa multiplicando a densidade da água vezes o G vezes 1/3 do volume da boia, que é o peso da boia. Daí concluímos que a tração no fio é o dobro do peso da boia. Beleza? Gabarito letra B. Então, a questão 39, resultado, a tração no fio após o peixe ser fisgado é igual ao dobro do peso da boia. Gabarito B. Beleza? Vamos lá. Muito bem. Questão 40, 41 e 42 tem como base esse texto. Então, texto comum, as questões 40, 41 e 42. Drones vêm sendo utilizados por empresas americanas para monitorar o ambiente subaquático. Esses drones podem substituir mergulhadores, sendo capazes de realizar mergulhos de até 50 metros de profundidade e operar por até 2 horas e meia. Muito bem. Questão número 40. Considere um drone que utiliza uma bateria com carga total Q igual a 900. O que é esse mAh? Ora, carga, geralmente, no sistema, unidade de Sistema Internacional de Carga Elétrica, é o Coulomb. Aqui nós temos o M minúsculo, que é o mili, o A maiúsculo, que é o ampere, e o H minúsculo, que é a hora. Então, nós temos miliampere, que é a unidade de intensidade de corrente, hora, que é a unidade de tempo. Sabemos que intensidade de corrente vezes tempo é carga. Então, miliampere-hora é uma unidade de carga elétrica. Muito bem. Se o drone operar por um intervalo de tempo igual a ΔT, 90 minutos, a corrente média fornecida pela bateria nesse intervalo de tempo será igual a... Bom, notem que a carga está em miliampere-hora e o tempo está em minuto. E as opções estão em miliampere. Como eu quero a intensidade média da corrente, vamos lá. A intensidade média da corrente, por definição, é a razão entre a quantidade de carga que atravessa uma seção do condutor, por exemplo, e o intervalo de tempo durante o qual essa carga atravessa essa seção. Né? Bom, como eu quero a intensidade da corrente em miliampere e a quantidade de carga está em miliampere-hora, evidentemente que devemos usar o tempo na unidade hora, para que ele cancele com o tempo do numerador e a resposta fique em miliamperes. Então, é uma questão simples, mas que devemos tomar cuidado com a questão de unidades envolvidas no problema, porque o miliampere-hora não é uma unidade muito comum. Né? A maioria está acostumada a lidar com o Coulomb, que é uma unidade derivada do sistema internacional. Então, nesse problema, cuidado. Se a quantidade de carga está em miliampere-hora e eu quero a corrente em miliampere, o tempo
tem que estar em horas, né? Você tem que converter o tempo em horas. No nosso caso, nós temos uma quantidade de carga de 900 mAh num intervalo de tempo de 90 minutos. Então, 90 minutos, né, se você dividir por 60, porque você tem 60 minutos por hora, nós teremos 1h30. Então, a quantidade de carga é de 900 mAh, ou miliamperes-hora, né? Num intervalo de tempo de 90 minutos, mas eu não posso brincar com miliampere-hora e minuto. Eu tenho que passar esse tempo, essa unidade de tempo, para hora. Eu faço isso dividindo por 60. Né? Passar de minuto para hora é dividir por 60. Cuidado para não perder questão de forma desnecessária por equívocos cometidos na conversão e na manipulação de unidades. Né? Então, 90 minutos, eu divido por 60, 1h30. Né? Então, agora eu posso resolver a questão tranquilamente. A intensidade média da corrente vai ser 900 mAh dividido por 1h30, ou 1,5 hora. A unidade hora de cima cancela com a unidade hora de baixo, teremos 900 divididos por 1,5, que dá 600 miliamperes. Então, a intensidade média da corrente é de 600 miliamperes. Gabarito B. Então, cuidado com essas unidades. Tá? Então, miliampere-hora, ampere-hora, tá? São unidades de carga elétrica, quantidade de carga elétrica, geralmente utilizada em questões comerciais, né, das baterias, no dia a dia. Uma questão, uma unidade, um tipo de unidade utilizada em baterias, por exemplo. Então, praticamente não se usa o coulomb, né? Se usa o ampere-hora ou miliampere-hora. Tá? Então, cuidado com essa relação, tá? Com essas relações entre unidades. Né? Ficar fazendo conta e resolver a questão não pode se limitar apenas à aritmética. Você tem que tomar cuidado com as unidades e a relação entre as unidades, para que você não corra o risco de errar uma questão por conta de erros de manipulação de unidades. Tudo bem? Então, uma questão simples, do ponto de vista da física, né, definição de intensidade média de corrente, mas que pode cobrar um alto preço quando não se manipula de forma adequada as unidades envolvidas no problema. Tudo bem? Questão número 41. Ainda referente àquele texto. Né? Frequentemente, esses drones são usados para medir a temperatura da água, T, em função da profundidade, D, a partir da superfície, D igual a zero, como no caso ilustrado no gráfico a seguir. Dados adaptados. Então, D igual a zero significa superfície. Então, aqui o gráfico está dizendo para a gente que na superfície a temperatura é de 19,30 graus Celsius. Na medida que eu vou afundando, né, a água vai aumentando a profundidade, quer dizer, a 1 metro, 2 metros, 3 metros, a temperatura tende a diminuir. Né? Muito bem. Considere que a densidade da água é ρ igual a 1.000 kg por metro cúbico e constante para todas as profundidades medidas pelo drone. Então, não vamos considerar alterações na densidade em virtude da profundidade. Então, a densidade vai ser constante para qualquer uma dessas profundidades. Qual a diferença de pressão hidrostática entre a superfície, quer dizer, D igual a zero, e uma profundidade para a qual a temperatura da água é T igual a 19 graus Celsius? Tá? Então, ele quer saber a diferença de pressão hidrostática entre a superfície, D igual a zero, e uma profundidade para a qual a temperatura da água é 19 graus Celsius. Então, temos que fazer uma consulta ao gráfico. Na superfície, profundidade zero, a temperatura de 19,30 graus Celsius. De acordo com o gráfico, a uma temperatura de 19 graus Celsius, olha aqui, a profundidade é de 7 metros. Então, vamos lá. Então, usando os dados a partir do gráfico, né, consideramos que na superfície, D igual a zero, a temperatura é de 19,30 graus Celsius. E quando a temperatura cai para 19 graus Celsius, eu estou a uma profundidade de 7 metros. Né? Então, a diferença de pressão, quando a temperatura é de 19 graus Celsius e quando eu estou na superfície, né, é igual
a coluna líquida existente entre esses dois níveis. Quer dizer, entre a superfície e o ponto onde a temperatura é de 19 graus Celsius, eu tenho uma coluna líquida de 7 metros. Teorema de Estevan, ou Estevan, ou Stevin. Né? Então, o teorema de Estevan diz que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual à pressão manométrica, à pressão hidrostática da coluna existente entre esses dois pontos. Ou seja, o ponto onde a temperatura é 19 e o ponto onde a temperatura é 19,30, que é a superfície, existe uma coluna que vai de 0 de profundidade, que é a superfície, até 7. Então, existe uma profundidade H de 7 metros. Existe uma coluna líquida entre a superfície e onde a temperatura é 19 graus Celsius, de 7 metros. Então, a diferença de pressão ΔP, né, vai ser igual a μgH, ou seja, a pressão exercida pela coluna líquida que existe entre a superfície e uma profundidade de 7 metros. Ou seja, uma coluna líquida de 7 metros de profundidade. Então, para calcular a diferença de pressão em unidades do sistema internacional, né, temos que ter a densidade, que é de 1.000 kg por metro cúbico, vezes o G, para todos os problemas usamos G igual a 10, vezes a profundidade, 7 metros. Como está todo mundo no sistema internacional, né, teremos a unidade de pressão ou de diferença de pressão igual ao Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Então, teremos 1 vezes 10 a 3 vezes 10 vezes 7. 7 vezes 1 dá 7. 10 a 3 vezes 10 elevado a 1, que é o 10, é 10 a 4. Então, resposta, a diferença de pressão vai ser de 70.000 pascals, ou 7 vezes 10 a 4 pascals, gabarito letra D. Então, o problema é um problema de aplicação do teorema de Estevan, em que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido é igual à pressão hidrostática, μgH, da coluna existente entre esses dois pontos, onde há essa diferença de pressão. Na questão, a diferença de pressão é entre um ponto da superfície e um ponto onde a temperatura da água é de 19 graus Celsius, ou seja, um ponto que está a 7 metros de profundidade. Então, a diferença de pressão entre esses dois pontos é a coluna líquida que existe entre eles, ou seja, uma coluna líquida de 7 metros. Tá? Então, a gente pode perguntar, mas eu não tinha que somar com a pressão atmosférica? Não, porque ele não pediu a pressão total sobre o ponto que existe na temperatura de 19 graus Celsius. Ele não pediu o P de 19 graus Celsius. Ele pediu a diferença de pressão entre esse ponto, em que a temperatura é 19 graus Celsius, e a superfície. Quer dizer, o nível horizontal que passa pela superfície, o nível horizontal que passa por esse ponto a 7 metros de profundidade, é uma coluna líquida de 7 metros de altura. Então, a diferença de pressão é a pressão manométrica, é a pressão hidrostática μgH. Aplicação direta do teorema de Estevan. Então, solução, a diferença de pressão é 7 vezes 10 a 4 pascals, gabarito D. Muito bem. Questão 42. Leve em conta ainda os dados mostrados no gráfico da questão anterior. Questão 41. Referentes à temperatura da água T em função da profundidade D. Considere um volume cilíndrico de água cuja área da base A é igual a 2 metros quadrados, a face superior está na temperatura, né, na superfície, está na temperatura constante TA, e a face inferior está a uma profundidade D, uma temperatura constante TB. Então, consideremos aqui uma massa de água com configuração geométrica cilíndrica de área da base A, profundidade D, temperatura TA na superfície, temperatura TB a uma profundidade D. Muito bem, na situação estacionária, nas proximidades da superfície, a temperatura da água decai linearmente em função de D, de forma que a taxa de transferência de calor por unidade de tempo, φ, por condução da face superior, né, mais quente, para a face inferior, mais fria, é dada por φ igual a K vezes A, K, que é a condutibilidade, A, que é a área da superfície, através do qual temos o fluxo, vezes a diferença de temperatura entre A e B, de onde o calor flui para onde o calor vai, né, de onde ele vem para onde ele vai, do mais quente para o mais frio, dividido pela espessura. No caso aqui, a espessura é a profundidade
dessa camada de água. É a lei de Fourier, né? Bom, considerando que a condutibilidade térmica nessa faixa de temperatura da água é de 0,6 watts por metro grau Celsius, né? Assim, a razão TA menos TB sobre D é constante para todos os pontos da região de queda linear de temperatura da água, mostrado pelo gráfico. Ou seja, nessa região, essa razão aqui, ela é constante. Por quê? Porque nós temos a situação de regime estacionário, em que cada ponto entre a face A, de temperatura TA, e de temperatura TB, todos estão a temperaturas diferentes, mas constantes. Então, nós temos um fluxo em regime estacionário. Aí eu posso aplicar a lei de Fourier. E eu vou aplicar a lei de Fourier nessa situação em que a queda da temperatura é linear. Então, eu vou olhar para aquele gráfico da questão 41, vamos observar em que trecho a queda de temperatura é linear, que é onde eu posso aplicar a lei de Fourier. Utilizando as temperaturas da água na superfície e na profundidade D, quer dizer, TA e TB, do gráfico e a fórmula fornecida, que é a lei de Fourier, conclui-se que, na região de queda linear da temperatura da água em função de D, φ é igual a, ele quer o fluxo, né? Que é em watts, calorias por segundo, joules por segundo, blá, 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 blá. Nesse caso, como está em watts, é joule por segundo, todas as unidades derivadas do sistema internacional. Bom, como isso aqui é uma diferença de temperatura, diferença de temperatura em Celsius é igual a diferença de temperatura em Kelvin, que é a unidade derivada do sistema internacional. Então, uma questão que tem que ser tomado muito cuidado. Para eu poder aplicar essa fórmula, eu já sei a condutibilidade, né? Ou condutividade, K, eu já sei a área, né? E eu preciso descobrir em que faixa a queda de temperatura na água é linear. Beleza? Então vamos olhar o gráfico. Então, questão 42. Observando esse gráfico aqui, já foi dada até uma pista, né? Nós temos aqui 4 pontos da temperatura em função da profundidade que estão praticamente alinhados, né? Nós temos aqui um comportamento praticamente linear com a queda da temperatura. Né? Então, na superfície, a temperatura é de 19,30 graus Celsius. E a uma profundidade de 3 metros, que é o último ponto do nosso gráfico, né, que esse ponto aqui já está fora. Né? O último ponto do nosso gráfico, ele está a uma profundidade de 3 metros. Então, nós vamos usar o primeiro ponto, que é na superfície, e um ponto a uma profundidade D de 3 metros, que é o último ponto, onde o comportamento é linear, onde eu vou poder aplicar a lei de Fourier. Então, nesse ponto, a profundidade é 0. Nesse ponto, a profundidade é 3. Então, vamos usar D igual a 3. Uma profundidade de 3 metros. Agora, qual é a diferença de temperatura? Né? Então, aqui nós estamos em 19,3. Né? Aqui nós estamos num ponto entre 19,20 e 19,25. Então, se eu estou usando os pontos extremos, eu já sei que esse ponto, na superfície, a temperatura é 19,30. Agora, eu preciso descobrir esse ponto a uma profundidade de 3 metros. Segundo o gráfico, né, o comportamento linear envolvendo esses 4 pontos, tomando os pontos extremos como referência. Aliás, eu posso pegar qualquer par de pontos onde o comportamento é linear, que eu vou encontrar praticamente a mesma razão, né? Porque ele é constante. Bom, eu estou escolhendo os pontos extremos. D igual a 0, dá para ler bem 19,30. E esse último ponto aqui, ó, 19,20. Eu também poderia pegar aqui, ó, 19,30 e 19,25 para uma profundidade igual a 2. E assim por diante. Né? Eu escolhi aqui os pontos extremos. 19,30 e esse ponto que está entre 19,20 e 19,25. Então, 19,30, profundidade 0. Esse ponto aqui, ó, ele está entre 19,25 e 19,20. Vou tomar a média. Esse ponto aqui é a média entre 19,20 e 19,25, que é 19,225. Né? Muito bem. Então, veremos que a diferença de temperatura aqui
é 19,30 menos 19,225. Né? Então, aplicando aqui a lei de Fourier, também poderia pegar aqui entre 19,30 e 19,25. Entre 19,30 e a média entre 19,30 e 19,25. Então faz, porque o comportamento aqui é linear. Muito bem. Então escolhi esses pontos extremos. Então, a temperatura da superfície é 19,30 e a uma profundidade de 30 metros, perdão, 3 metros, a temperatura é 19,225. 19,225. Né? Muito bem. Então, quais são os dados que nós temos no problema? A condutibilidade térmica, 0,6 watts por metro grau Celsius, e a diferença de temperatura entre os pontos extremos, 19,30 menos 19,225, ou igualando as casas decimais, que dá 0,075. Bem? A área da superfície dessa estrutura cilíndrica de água é de 2 metros quadrados e para uma profundidade, porque eu usei os pontos extremos, de 3 metros. Muito bem, substituindo os valores, teremos, no lugar do K, 0,6 watts por metro grau Celsius, vezes a área A, 2 metros quadrados, tá? Vezes a diferença de temperatura, 0,075, dividido por 3. Muito bem, fazendo as continhas, como está todo mundo no sistema internacional, teremos um fluxo de 0,03 watts. Gabarito, letra A. Tá? Claro que se você pega a diferença, se você pega dois pontos aqui, por exemplo, você pega o 19,30 na superfície e pega esse outro ponto aqui, 19,25, a uma profundidade de 2 metros, né? Você vai ter que mudar, porque agora você está trabalhando numa profundidade diferente. Mas o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, vamos lá, próxima questão, questão 43. Uma sessão de depilação a laser utiliza pulsos de alta potência e curta duração. O tempo total da sessão depende da área tratada. Considere uma certa situação em que a luz do laser incide perpendicularmente em uma área A de 2 milímetros quadrados com uma intensidade média igual a I 2 vezes 10 a 4, 20.000 watts por metro quadrado. Então, note que a intensidade média ela é definida como a razão entre a potência, que é a energia por unidade de tempo, por unidade de área. Metro quadrado. Então, watts por metro quadrado, watts é joule por segundo, energia por unidade de tempo. É a taxa, a velocidade com que a energia, a rapidez com que a energia está sendo absorvida por essa área, por essa superfície. Né? Para cada metro quadrado de superfície, para cada unidade de área. Então, a intensidade média é definida como energia por unidade de tempo por unidade de área. Ou, se você quiser, potência por unidade de área. Muito bem. A energia luminosa que incide nessa área durante um intervalo de tempo de 3 ms, olha o milli de novo aqui, segundos. Então eu quero saber a energia luminosa que incide nessa área no intervalo de tempo, segundo enunciado, né? Curta duração, de 3 milésimos de segundo. Bom, repare que todas as unidades estão em joules. Então, trabalharemos o tempo todo no sistema internacional, unidades derivadas do sistema internacional. Então, vamos à solução. A intensidade, numa determinada área, com uma incidência normal, uma incidência perpendicular de radiação, essa intensidade média é de 2 vezes 10 a 4, 20.000 watts por metro quadrado. Muito bem, a área de incidência é de 2 milímetros quadrados. Então, o milímetro ele é a milésima parte do metro. Um milímetro quadrado é a milésima parte do metro ao quadrado. Então, o mili, que é 10 a menos 3, ao quadrado, é um micro, é 10 a menos 6. Né? Então, como eu quero todo mundo no sistema internacional, como é que eu passo de milímetro quadrado para metro quadrado? Então, primeiro eu pego e passo de milímetro para metro, que é 10 a menos 3 metros, e elevo ao quadrado. 10 a menos 3 metros ao quadrado é 10 a menos 3 ao quadrado, que é 10 a menos 6 metros quadrados. Então, 2 milímetros quadrados corresponde a 2 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Tá? Milionésima parte aqui. Né?
no intervalo de tempo de 3 milissegundos. Então, mais uma vez, eu tenho que converter esse prefixo numa potência de 10, para que eu fique apenas com unidades derivadas ou originárias do sistema internacional. Então, 3 milissegundos, o mili é 10 a menos 3. Então, 3 milissegundos corresponde a 3 vezes 10 a menos 3 segundos. Para uma intensidade de 2 vezes 10 a 4 watts por metro quadrado. Então, mesmo quem tenha poucas vezes identificado o que vem a ser intensidade média, tá? Geralmente nós trabalhamos com isso, não em fotometria, mas na questão de acústica, né? Quando falamos da intensidade sonora, ela também é descrita em watts por metro quadrado. A onda sonora também transporta energia por unidade de tempo. Então, ela transporta uma determinada potência, que distribuída pela área do tímpano, dá aquilo que nós chamamos de intensidade sonora. Então, a intensidade aqui, pela unidade, você vê que é potência por unidade de área. Então, a intensidade média é a potência por unidade de área. Mas quem é a potência? É energia por unidade de tempo, potência média. É energia por unidade de tempo por unidade de área. Então, E sobre ΔT dividido por A é o mesmo que E sobre A vezes ΔT, ou ΔT vezes A. Então, a intensidade é energia dividido pela área vezes o tempo. Então, quem é a energia? Todo esse denominador aqui dividindo vem multiplicando a intensidade. Então, podemos calcular a energia, nesse intervalo de tempo, como sendo a intensidade média, vezes a área, vezes o intervalo de tempo durante o qual essa radiação incidiu sobre essa superfície. Muito bem, substituindo os valores derivados do sistema internacional, a intensidade é de 2 vezes 10 a 4 watts por metro quadrado. A área é de 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, o metro quadrado da intensidade já cancela com o metro quadrado da área. Vezes 3 vezes 10 a menos 3 segundos, que é o intervalo de tempo. O watt vezes segundo é o joule. Muito bem. Então, a energia que incide sobre essa superfície nesse intervalo de tempo é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 10 a 4 vezes 10 a menos 6, repete a base, soma os expoentes. 4 mais menos 6, menos 2. Menos 2 mais menos 3, menos 5. Então, teremos 12 vezes 10 a menos 5 joules. Em unidades do sistema internacional, esse 12 vira 1,2 vezes 10. 10 vezes 10 a menos 5 é 10 a menos 4. Então, a energia que incide sobre essa superfície é de 1,2 vezes 10 a menos 4 joules. Gabarito, letra B. Próxima questão, questão 44. Na depilação, o laser age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Considere uma raiz de pelo de massa 2 vezes 10 a menos 10 quilograma. Quer dizer, 2/10 de bilionésimo do quilograma. Inicialmente, é uma temperatura inicial, TI, de 36 graus Celsius, temperatura média do corpo humano, né? Próxima disso. Que é aquecida pelo laser a uma temperatura final, TF, de 46 graus Celsius. Se o calor específico da raiz é igual a 3.000 joules, ou 3 vezes 10 a 3 joules por quilograma graus Celsius, notem que as questões fornecidas pela Unicamp, em sua grande maioria, estão todas derivadas do sistema internacional. Então, pelo menos nessa primeira fase. Então, o calor absorvido pela raiz do pelo durante o aquecimento é igual a... Bom, eu quero calcular calor absorvido. Calor absorvido que provoca diferença de temperatura numa dada massa, constituída por uma determinada substância, determinado material, é a expressão do calor sensível específico, né? Que é a quantidade de calor, é igual à massa que está absorvendo ou liberando essa quantidade de calor, vezes o calor específico, esse produto configura a capacidade térmica desse material, vezes a diferença de temperatura, a variação de temperatura que ele vai sofrer pela absorção ou pela liberação desse calor. Lá no caso da questão, basta substituir os valores. A massa já está em quilograma, 2 vezes 10 a menos 10. O calor específico está em joule
por quilograma, que morre com quilograma da massa, vezes graus Celsius, vezes a diferença de temperatura, que está em graus Celsius, sobrando o Joule. 46 menos 36, temperatura final menos temperatura inicial. Uma aplicação imediata da equação fundamental da calorimetria. 2 vezes 3, 6. 10 a menos 10 com 10 a mais 3, menos 10 mais 3, menos 7. 46 menos 36 é 10. Então, menos 7 mais 10, menos 6. Né? Menos 7 mais 1, quer dizer, 10 elevado a 1, menos 6. Então, 2 vezes 3, 6. 10 a menos 3, com 10 a mais 3, 10 a menos 7. Com 10 a mais 1, 10 a menos 6. Então, a quantidade de calor absorvida pela raiz, né, para sofrer um aumento de temperatura de 36 a 46 graus Celsius é de 6 microjoules. Né? 6 vezes 10 a menos 6 joules. Gabarito, letra A. Beleza? Muito bem. Questão 45. 3 tipos de laser comumente utilizados para depilação têm comprimentos de onda lambda 1 igual a 760 nanômetros e lambda 2, 800 nanômetros. E lambda 3, 1060 nanômetros, respectivamente. Se a velocidade da luz vale C igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, o laser de maior frequência tem uma frequência de aproximadamente quantos hertz? Então, notem, estamos falando de ondas eletromagnéticas. Né? A velocidade da onda eletromagnética num determinado meio é constante. E como é uma onda, vale a equação fundamental do movimento ondulatório. Né? A velocidade de propagação da onda naquele meio é o produto do seu comprimento de onda pela sua frequência. Isso vale para todas as ondas, sejam elas mecânicas ou eletromagnéticas. Só que quando usamos ondas eletromagnéticas, geralmente nos referimos à velocidade da radiação eletromagnética, né? Que nós geralmente chamamos de C. Geralmente C é a velocidade da onda no vácuo, mas só para lembrar que estamos lidando com ondas eletromagnéticas. E aí ele forneceu como C. Então, a velocidade da onda eletromagnética, C, é igual ao produto do comprimento de onda pela frequência. Como essa velocidade é constante, esse produto lambda-f é constante. Se esse produto lambda-f é constante, significa que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Sendo a velocidade de propagação constante, a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que, se eu quero a máxima frequência, eu preciso do mínimo comprimento de onda. Então, a maior frequência, nesse caso, corresponde ao menor comprimento de onda fornecido, que é 760 nanômetros. Então, a frequência máxima vai ser a velocidade da luz, da onda eletromagnética, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, dividido por 760 nano, 10 a menos 9 metros. O metro de cima cancela com o metro de baixo, sobra o inverso do segundo, que são ciclos por segundo, que é a frequência em hertz. Bom, 3 dividido por 760 dá aproximadamente 0,0039 vezes 10, repete a base e subtrai os expoentes. 10 a 8 dividido por 10 a menos 9 é o mesmo que 10 elevado a 8 menos 9, ou 8 mais 9, que é 17. Então, teremos uma frequência de 0,0039 vezes 10 é 17 Hz. Escrevendo em notação científica, eu preciso que esse número fique entre 1 e 10. O número entre 1 e 10 que eu extraio daqui é o 3,9. Para isso acontecer, eu tenho que andar 1, 2, 3 casas para a direita. Isso significa que eu tenho que diminuir 3 unidades no meu expoente. Então, ao transformar 0,0039 em 3,9, eu tenho um preço a pagar, que é reduzir 3 unidades no meu expoente. Então, a resposta, a máxima frequência é de 3,9 vezes 10 a 14 Hz. Gabarito, letra A. Bom, agora vamos para a questão 46. Última questão dessa prova, né? As cirurgias corretivas a laser para a visão, né, estão cada vez mais eficientes. A técnica corretiva mais moderna é baseada na extração de um pequeno filamento da córnea, modificando a sua curvatura,
No caso de uma cirurgia para correção de miopia, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana. Curvatura plana. Muito bem. Assinale a alternativa que explica corretamente o processo de correção da miopia. Muito bem. Antes da solução propriamente dita, vale a pena relembrar algumas situações envolvendo a óptica da visão, né? O que seria a visão normal? Um olho emétrope. A imagem é formada sobre a retina. Então, o plano focal, quando os objetos estão muito distantes, a gente simboliza aqui por infinito, os raios chegam no sistema óptico-olho paralelamente ao eixo do sistema. Então, córnea, humor aquoso, a pupila e o cristalino, que é a lente propriamente dita, né, conjugam, com esforço mínimo, uma imagem, no caso do olho emétrope, de um objeto muito distante, com os músculos ciliares relaxados, né, com a distância focal máxima. A distância focal máxima é praticamente a distância do sistema óptico olho, né, que constitui um sistema convergente, até o plano focal que está sobre a retina. Então, de objetos distantes, raios chegam paralelamente e a convergência ocorre sobre o plano focal que está sobre a retina. Então, você tem uma imagem nítida de objetos distantes. Bom, no caso da miopia, o olho míope, ele sofre um aumento no comprimento do eixo antero-posterior, ou seja, entre a córnea e a retina. Então, há um aumento, o comprimento, o olho fica mais comprido ao longo dessa direção do eixo óptico, né? Então, isso faz com que, de objetos distantes, a distância focal não está, o plano focal não está mais sobre a retina, está antes da retina. Quer dizer, o sistema está convergindo demais. Então, a pessoa míope, dependendo do grau de miopia, ela consegue ver com uma nitidez razoável, né, apenas forçando bastante, né, a visão. Dependendo do grau, nem assim. Né? Então, os músculos ciliares comprimem, né, o cristalino para tentar reduzir a distância focal e você ter uma imagem nítida. Mas isso não é possível porque o plano focal se encontra antes da retina, que vai converter essa informação luminosa em informação elétrica. Então, de objetos distantes, o olho míope ele não consegue conjugar uma imagem nítida, porque o plano focal está antes da retina. Então, o sistema está convergindo demais. Então, para diminuir essa convergência, a correção tradicional é o uso de óculos ou de lentes de contato. E essas lentes têm que diminuir essa vergência. Né? Está convergindo demais. Né? Então, para isso, a correção é feita com o uso de lentes divergentes, né? Para que um objeto situado distante, né, o ponto remoto desse objeto, não está mais no infinito. Ele está numa distância mais próxima do olho. Né? Então, a correção é feita com o uso de lentes divergentes, porque o sistema estava convergindo demais. Então, tem que diminuir essa divergência para fazer com que o plano focal do sistema olho mais lente de correção esteja sobre a retina. Então, como usa de lentes divergentes, e as lentes divergentes geralmente são de bordas grossas no ar, né? Por isso, quando você olha para uma pessoa míope que está usando óculos, você vê a imagem do olho dela menor, né? Uma imagem virtual menor e direita, porque a lente que ela está usando é uma lente divergente. Né? No caso da questão, a correção não foi feita com o uso de lentes. Né? Foi feita uma cirurgia para tornar a córnea mais plana. Mas para a gente falar em curvatura e plana, nós temos que recorrer à equação dos fabricantes de lentes, que é a equação de Halley. Né? Mas antes disso, vamos dar uma lembrada aqui em lentes de bordas finas e lentes de bordas grossas. Né? As lentes esféricas, cujas curvaturas são curvaturas de uma esfera de vidro, por exemplo, elas são classificadas geralmente em bordas finas ou bordas grossas. Bordas finas são aquelas que, a partir do meio da lente, a espessura vai diminuindo do centro para as bordas. Né? Então, elas são chamadas de bordas finas. Elas são classificadas basicamente em 3 tipos. A biconvexa, que se você olha do lado esquerdo, é uma face convexa. Do lado direito também é uma face convexa. Então, ela é biconvexa.
Bom, o outro tipo de lente, que é o menisco convergente, né? Você olha de um lado, ela é côncava, do outro lado ela é convexa. Então ela é chamada de côncava convexa. Ou uma face é plana e a outra face é convexa. Notem que as lentes de bordas finas sempre terminam em convexa. Biconvexa, côncava convexa, plana convexa. Quando essas lentes, cujo índice de refração, geralmente o vidro, é maior do que o meio onde elas se encontram, geralmente o ar, elas têm um comportamento convergente, comportamento usual. Porém, como nós vamos ver na equação de Halley, se o índice de refração da lente for inferior ao índice de refração do meio, as lentes de bordas finas têm um comportamento divergente, é um comportamento não usual. Uma demonstração. Se pegarmos aqui uma lente, como exemplo, uma plana convexa, imagina um raio de luz paralelo ao eixo óptico dessa lente, onde se situa o centro de curvatura da face convexa. Imagina aqui que isso aqui seja o raio, isso aqui é o centro de curvatura dessa face convexa. Bom, um raio de luz incidido na face plana perpendicularmente à face plana, o ângulo de refração é zero, a lei de Snell vai dizer que o ângulo de incidência é zero, o ângulo de refração também vai ser zero. Então a luz passa direto. Já aqui, na interface entre a lente e o ar, por exemplo, eu estou numa situação em que o índice de refração da lente é maior que o do meio. Vamos supor que essa lente seja de vidro, índice de refração em torno de 1,5, imersa no ar, que é a situação usual. Índice de refração igual a 1. Então, esse raio de luz ele vai emergir da lente para o ar. Como a lente tem um índice de refração maior do que o do meio, o que vai acontecer? A luz vai ganhar velocidade. A lei de Snell diz que ela vai ganhar velocidade e ela vai ganhar ângulo, se afastando da normal. Então, essa era a direção original, a luz vai se afastar da normal, apresentando um comportamento convergente, que é o comportamento usual. Porém, se essa lente for colocada num meio cujo índice é maior do que o da lente, vai acontecer o contrário. Quando a lente emergir, quando a luz emergir da lente para o meio, ela vai passar para o meio cujo índice é maior. Então vai haver uma redução na velocidade e no ângulo. Então a luz vai se aproximar da normal. Notem que essa normal é o raio de curvatura, a direção do raio de curvatura da face curva. Toda a direção radial é perpendicular à superfície. Muito bem, então o que vai acontecer com a luz nesse caso? Ela vai se aproximar da normal. Tá? Por isso ela passa a ter um comportamento divergente, não usual. Muito bem, então as lentes de bordas finas usualmente são feitas de vidro e usualmente estão no ar. Então elas apresentam um comportamento convergente. As lentes de bordas grossas têm esse nome porque a espessura aumenta do centro para as bordas. Né? Então, podem ser classificados também em três tipos. Né? Se você olha do lado de cá, você tem uma face côncava. Se você olha do lado de cá, você tem outra face côncava. Então você tem uma lente bicôncava. Se você olha do lado de cá, você tem uma face convexa. Se você olha para o lado de cá, você tem uma face côncava. Então ela é uma lente convexa côncava ou convexo côncava. Ou ela pode ser plana côncava. Repare que as lentes de bordas grossas sempre terminam na palavra côncava. Bicôncava, convexo côncavo e plana côncava. Essas lentes, usualmente, normalmente, são feitas de vidro e geralmente são usadas no ar. Então, quando o índice de refração da lente é maior que o do meio, essas lentes de bordas grossas têm um comportamento divergente, comportamento usual. Bom, mas se elas forem colocadas num meio cujo índice é maior que o da lente, elas têm um comportamento convergente. Um exemplo, uma lente de bordas grossas do tipo plana côncava. Então agora o centro de curvatura está à direita. Então esse aqui é o raio de curvatura, a direção do raio de curvatura da face côncava. Então ele é perpendicular a essa superfície côncava. Então imagina um raio que incida normalmente a face plana. Tá? Isso também acontece, uma lente não tem face. Se você faz a luz emergir, incidir do lado direito, o comportamento óptico é o mesmo. Então, ela incide normalmente, então ela atravessa a face plana sem sofrer desvio e atinge agora a face côncava, a interface entre a face côncava da lente e o meio. Bom, como agora nós temos um índice de refração da lente maior que o do meio, quando a luz passar do meio mais refringente para o meio menos refringente, ela ganha velocidade e ganha ângulo. Então esse raio tende a se afastar da normal. Se ele tende a se afastar do normal, ela passa a ter um comportamento divergente, que é o comportamento usual. Porque geralmente as lentes são feitas de um material cujo índice de refração é maior que o do meio. Né? Porém,
Se essa lente for colocada no meio cujo índice de refração é maior que o da lente, vai acontecer o contrário. A luz, quando incidir na face côncava, ela vai do meio menos refringente para o meio mais refringente. Então ela perde velocidade, perde ângulo e se aproxima da normal. Então ela passa a ter um comportamento não usual, que é um comportamento convergente. Tá? Bom, então esses são os comportamentos das lentes esféricas de bordas grossas. Elas são usualmente lentes divergentes. A equação de Rayleigh diz o seguinte, ela diz que a divergência, que é o inverso da distância focal, é igual ao produto, aqui no primeiro parênteses, do índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio menos 1. Como o índice de refração da lente é usualmente maior que o do meio, as lentes são de vidro, o meio geralmente é o ar, essa razão aqui é maior que 1 e esse parênteses aqui é positivo. Tá? Se esse outro parênteses for positivo, vamos discutir já já, teremos mais vezes mais, ou seja, a lente vai ter uma vergência positiva, uma lente convergente. Porém, se o índice da lente for menor que o índice do meio, como nós vimos, essa razão vai dar um número menor que 1 e a diferença vai ser negativa. Seria uma lente divergente. Né? Muito bem. Então, esse primeiro parênteses aqui do produto é a razão entre o índice de refração do meio e do ar. E, geralmente, podemos reduzir essa equação para a situação usual. Como isso daqui é 1, podemos, na situação usual, ter apenas nesse parênteses a diferença entre o índice de refração da lente e o número 1. Mas vamos lá. O lado direito é a soma dos inversos dos raios de curvaturas das faces. Então aqui eu tenho uma face convexa, aqui eu tenho uma face convexa. Então, temos aqui o eixo da lente, o eixo óptico, temos aqui o centro de curvatura dessa face, R1, e o centro de curvatura da outra face, R2. Bom, a convenção que nós usamos é a seguinte. Se a face for convexa, o raio de curvatura vai ganhar sinal positivo. E se a face for côncava, ele vai ganhar um raio de curvatura negativo. Agora, se a face for plana, uma face plana pode ser um pedacinho de uma esfera, de uma circunferência, uma esfera, no caso, de um raio muito grande, muito grande. Estamos aqui na superfície da Terra, consideramos a Terra plana. Tem gente que acredita que toda a Terra é plana, mas para as nossas dimensões reais, né, eu sou uma criatura de 1,75 m, né, dentro de um planeta que é um esferoide oblato, né, de raio de 6.370 km, eu posso considerar tranquilamente esse meu mundinho como um mundinho plano, né, porque eu estou sobre a superfície de uma esfera de raio muito maior do que o meu tamanho. Né? Então, quando nós temos um raio de curvatura imenso, nós consideramos essa curvatura como tendendo ao infinito e, portanto, o inverso de um número imensamente grande é zero, tende a zero. Quando o raio tender ao infinito, que é uma face plana, o inverso vai tender a zero. Tá? Então, quando a face for plana, o raio de curvatura é infinito. Se o raio de curvatura é infinito, o inverso de um número infinitamente grande tende a zero. Então, muita atenção quando a face for plana. Então, quando a face for plana, o raio de curvatura tendendo ao infinito, a razão 1 sobre infinito tende a zero. Tá? Muito bem. E já sabemos do estudo das lentes delgadas que se a distância focal for positiva ou a divergência positiva, temos uma lente convergente. Então, se esse produto aqui der um número positivo, temos uma lente convergente. Se esse produto der um número negativo, temos uma lente divergente. Muito bem. No caso da cirurgia, temos aqui algumas etapas. Primeiro é colocado um anestésico local, depois uma raspagem da camada superficial e um laser de alta potência, ou potência suficiente para não produzir queimadura, com determinado comprimento de onda, durante um intervalo de tempo muito curto, tá? Ele faz com que, no caso da correção da miopia, a córnea fique mais plana. Olha aí, acabamos de falar sobre isso. Se a córnea ficar mais plana, o que acontece com a distância focal do sistema? O que diz a equação dos fabricantes de lentes, a equação de Rayleigh? Esse primeiro produto aqui é constante. O índice de refração da lente, sistema óptico-olho, é maior do que o meio, que é o ar, onde o nosso olho está imerso. Então, esse fator aqui é um fator positivo. Muito bem. Bom, o que vai acontecer se eu reduzo, né, se eu faço um corte, torno a córnea mais plana? Se a córnea fica mais plana, o raio de curvatura do sistema aumenta e muito.
Se o raio de curvatura do sistema aumenta e muito, um desses fatores aqui diminui e muito. Diminuindo um desses fatores, a soma diminui. A soma total diminui. Se a soma total diminui, diminui a vergência. Diminuindo a vergência, aumenta a distância focal. Lembrem que no olho do míope, a distância focal está antes da retina. Eu tenho que aumentar essa distância focal e jogar para cima da retina. Então, a redução, né, o aumento da distância focal é produzido tornando a córnea mais plana, fazendo com que o raio de curvatura aumente bastante, diminuindo um desses fatores. Diminuindo um desses fatores, como esse fator aqui é praticamente fixo, esse produto aqui vai diminuir. Diminuindo esse produto, diminui a vergência. Diminuindo a vergência, aumenta a distância focal. Então, tornar a córnea mais plana aumenta a distância focal por conta de uma diminuição da vergência. Então, se você torna uma das faces de uma lente ou de um sistema óptico, né, mais plana, você reduz a vergência. Reduzindo a vergência, você aumenta a distância focal. Eu jogo o meu plano focal para a minha retina. Então, a cirurgia torna a córnea mais plana, aumentando o raio de curvatura. De acordo com a equação de Rayleigh, o aumento do raio de curvatura de uma das faces produz uma diminuição da vergência. Se produz uma diminuição da vergência, consequentemente, um aumento da distância focal do sistema óptico olho. Então, o gabarito aí é letra A. Tudo bem, pessoal? Com isso, terminamos a prova Q da Unicamp 2019, fase 1. Um abraço e até a próxima.